Vou gravar a aula. Ok. Bom, a partir de agora, nós já estamos gravando a aula e a gente vai trabalhar hoje o texto, né? O ambiente favorece a construção de repertórios comportamentais transgressores. E é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês, especialmente o pessoal do direito aí. Eu queria que vocês tivessem um olhar, né, como o ambiente ele pode favorecer a construção de repertórios comportamentais transgressores, né? Vou trazer várias pesquisas, vou trazer também vários fatos que ocorreram na nossa história e tudo isso eu quero compartilhar com vocês, ok? Bom, então vamos lá. Um grande estudioso do comportamento humano e infra-humano, chamado Skinner, ele disse o seguinte: poderíamos solucionar muitos dos problemas de delinquência e criminalidade se pudéssemos mudar o meio em que foram criados os transgressores. Essa frase dele ficou muito famosa, né? Quando ele traz a possibilidade, né, e aponta, né, determinadas possibilidades, uma direção de que nós podemos, com mudanças no ambiente, favorecer a construção de repertórios mais adequados para a nossa sociedade, para que a gente possa viver melhor, conviver melhor e, de fato, termos possibilidade de ter uma melhor qualidade. Eu fui lá no supermercado agora de noite comprar um café. Eu vou pedir Menino, que desliga. tem gente pedindo no supermercado baratão. Querem gente... Isso. Aí. Pronto. Então, quando a gente tem essa possibilidade de intervir no ambiente, né, pela qual a gente está inserido, a gente tem possibilidade de ter uma melhor qualidade de vida. E quando a gente fala em ambiente, a gente não está falando só de questões de um ambiente físico, não. A mãe, né, o pai, o irmão, os filhos, as pessoas que ele convive ali, né, a escola, as relações em si, tudo isso a gente pode chamar de ambiente, tá? À medida que vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer também. Destrava o microfone de vocês e podem fazer, tá ok? Ok. Aqui. Abri o chat. Tá. E no aspecto criminal, a nossa política de segurança, a política de segurança pública, tende pelo alarme contínuo de que as leis penais elas sejam alteradas. Sempre numa perspectiva, né, alterada, até mesmo criada, mas numa perspectiva de aumentar o rigor, né, de colocar mais rigor na punição daqueles que se encontram com comportamentos transgressores. Então, a ótica do poder público na maioria das vezes, se direcionado para essa perspectiva de aumentar o rigor da punição, né, daqueles que estão cometendo alguma transgressão. E esse artigo, essa pesquisa, ela tem um objetivo claro de simplesmente trazer uma reflexão crítica, né? Aqui não tem o intuito desse artigo, dessa pesquisa realizada aqui, não é de trazer uma solução dos problemas, mas é de fazer uma reflexão crítica acerca dos comportamentos transgressores. Não é de aliviar a pena, não é de aumentar a pena, mas sim numa perspectiva de fazer uma reflexão crítica acerca daquelas pessoas que estão transgredindo a lei, tá?
E no artigo traz algumas pesquisas de comportamentos transgressores em interação com o ambiente. E que várias teorias sobre os motivos de ocorrência de um crime já foram desenvolvidas para tentar esclarecer os crimes e as questões que estão envolvidas ali no crime. Mas o crime, ele é um fenômeno bastante complexo e de difícil compreensão em muitas circunstâncias. E a primeira pesquisa que eu quero trazer para vocês, né, que o texto traz, é colocado como o poder da desordem, que é a teoria das vidraças quebradas, né, no original, The Broken Window, né, que foi um modelo de política de segurança pública no enfrentamento e no combate ao crime. Bom, essa teoria, ela foi desenvolvida, essa teoria das janelas quebradas ou das vidraças quebradas, foi desenvolvida por dois psicólogos sociais na década de 80, né? E eles publicaram um artigo, numa revista chamada The Atlantic, né? E deu o nome de The Broken Window. E esses psicólogos sociais, eles fizeram uma pesquisa muito engenhosa, muito interessante. Eles simplesmente fizeram uma pesquisa ali com uma visão fundamentada numa ideia de desordem, numa ideia de depreciação, como se isso, a desordem, a depreciação, pudesse ser, né, um possível fator de aumento dos índices de transgressões e de transgressores, né? E nessa perspectiva, né, dessa teoria deles, eles trazem que se essas desordens, né, esses pequenos delitos, se essas pequenas desorganizações, essas pequenas depreciações, se elas não forem extintas, os pequenos delitos ou essas contravenções, elas vão ser conduzidas de maneira inevitável a condutas criminosas mais graves em vista desse descaso do Estado para com essas pequenas circunstâncias que estão ocorrendo, né, na cidade ali ou no contexto, no ambiente que as pessoas estão inseridas. E eles fizeram basicamente o seguinte: eles pegaram dois automóveis idênticos, né, e abandonaram em bairros diferentes em Nova York. Eles pegaram dois carros da mesma marca, do mesmo modelo, da mesma cor, e deixaram estacionados na rua. Um no Bronx, que é a parte da periferia de Nova York, e outro em Palo Alto, que é na zona mais nobre, uma zona rica, né, que tem zona nobre, rica lá, bem mais tranquila que tem ali da Califórnia. E aí, qual foi o resultado disso? Eles simplesmente pegaram e deixaram os carros lá. E esse resultado foi bastante interessante. O carro que estava lá na periferia, lá no Bronx, ele foi rapidamente depredado. Roubaram ali as peças dele e aquilo que não servia para nada, depois de pegar todas as peças do carro, eles destruíram o carro inteiro. O carro parecia que tinha capotado. Se você ver as imagens do experimento, o carro ficou totalmente danificado e destruído. Depois de roubarem tudo que tinha no carro, tudo aquilo que era aproveitável no carro, eles ainda destruíram o carro. E o carro que estava lá em Palo Alto, na parte nobre da cidade, permaneceu da mesma maneira. Ele permaneceu simplesmente intacto, da mesma forma como ele foi deixado. E aí, enfim, esse resultado ali, os pesquisadores, eles já poderiam prever, né? Eles já tinham essa hipótese ali nessa pesquisa que eles estavam desenvolvendo.
O que eles queriam mesmo era comprovar um outro fenômeno comportamental, dado ao combate aí de transgressores e de transgressões no ambiente que as pessoas estão inseridas. Então, eles fizeram o seguinte, eles foram lá nesse carro que ficou lá em Palo Alto, na região nobre, né? Uma região nobre, mais tranquila, e eles simplesmente foram lá e quebraram as janelas do carro. Daí surgiu o título, né, do artigo dele, da pesquisa deles, né? Teoria das janelas quebradas. Que eles foram lá e quebraram a janela do carro. Aí é onde está o X da questão mesmo, assim, o feeling da pesquisa e do poder do ambiente, né, nas perspectivas de transgressões e de transgressores. Então, quando eles foram lá e quebraram as janelas do carro que estava ali abandonado no bairro nobre, né? O resultado foi o mesmo que aconteceu na periferia. Depois que os pesquisadores foram lá e quebraram a janela daquele carro, o carro ele passou a ser objeto de furto, de destruição, de violência, de vandalismo. E da mesma forma como aconteceu lá no Bronx, né, no bairro da periferia lá de Nova York, aconteceu em Palo Alto. Circunstâncias semelhantes. Depois que os pesquisadores, os psicólogos sociais foram lá e quebraram o vidro desse carro. Então, assim, esse carro ficou reduzido da mesma perspectiva. Se você olhar até as fotos, as fotos dos carros na pesquisa, eles são muito semelhantes, né? Então, o que eles identificaram? Que um vidro quebrado num carro abandonado transmite uma ideia de deterioração, uma ideia de desinteresse, uma ideia de despreocupação, uma ideia de que eu posso fazer qualquer coisa aqui que o Estado não se faz presente. Transmite a ideia de que a lei ela encontra-se ausente ou distante, que naquele local as normas, as regras são extintas, porque está de maneira desorganizada, desajustada, deteriorada, não há interesse, não há preocupação com aquilo. Então gera essa perspectiva. Esse vidro quebrado, segundo essa teoria das janelas quebradas, esse vidro quebrado induz ao posso transgredir que não acontece nada, né? E essa teoria, ela conclui que as transgressões ocorrem com maior frequência nas zonas, aí é onde a gente faz o paralelo, né? Que as transgressões, elas ocorrem nas zonas onde o descuido, onde a sujeira, onde a desordem, onde o maltrato, onde a depreciação, onde a bagunça está estabelecida. Tá? Isso é a ótica desse experimento. E aí, nos remete que o problema da criminalidade, evidentemente, não foi devido à pobreza. Trata-se de algo que tem a ver com a psicologia humana e com as relações sociais. Não significa que... isso foi muito interessante, o que os pesquisadores trouxeram, que não é a pobreza, a miséria, a periferia que se tem mais crimes, né? Isso se trata de algo que tem a ver com a psicologia humana, com as relações sociais. Porque onde tem a desordem, onde tem a deterioração das coisas, onde tem a desorganização, dá o entender, dá essa lógica, essa ótica de que ali a gente pode fazer tudo que a gente vai ser impune, né? Nós não vamos ser punidos quanto aquilo, pela desorganização. Isso é a ideia que muitas pessoas que cometem delitos, né, eles chegam logo, em determinadas praças ou determinados pontos da cidade, eles já quebram logo
já pincham, né? Já quebram todas as lâmpadas ali, deixam o local escuro, feio, né? Isso afasta as pessoas. Mas quando o lugar está revitalizado, está organizado, está ajustado, isso aproxima as pessoas, né? E afasta questões criminais aí, tá? Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Daí que surgiu, a ocasião faz o ladrão. Olha, eu não sei se o André perguntou aqui, né? A ocasião faz o ladrão. Eu não sei se foi daqui que surgiu, né, André? Mas tem uma lógica, né, acerca dessa frase, né? Tem até uma frase que é bem interessante. Eu não vou me recordar agora, né? Tem uma frase, rapaz, que o Auri Lopes Júnior fala, que eu achei muito interessante. Deixa eu olhar bem aqui. Professor, Oi. até o senhor encontrar aí. Então, o senhor sintetiza que a questão tipo assim, da pessoa cometer um crime ou um ato, tipo assim, de corrupção não está ligado necessariamente à condição financeira, mas sim, tipo assim, o caráter, digamos assim. Não necessariamente o caráter, né? Mas rapaz, eu já percebi mesmo que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu queria muito achar aqui para vocês a frase, rapaz. E, enfim, não consegui achar aqui no texto. Bom, vamos adiante. Não consegui achar aqui, não. Deixa eu retornar aqui. Quem foi que fez a pergunta? José de Arimateia. E aí, José, faz ela novamente aí para mim, por gentileza. Eu tinha perguntado assim, desculpa que o senhor tinha falado que não consegue fazer duas coisas. Não, tranquilo, Assim, tranquilo. O senhor, com essa fala, o senhor sintetiza, então, o senhor extrai que, tipo assim, a pessoa tem uma conduta errada, tipo, de corrupção ou até mesmo de crime relacionado ao caráter, não tem nada a ver com isso. Digamos assim, seria algo mais além, tipo, criação ou alguma coisa desse tipo. Você acha que se enquadraria assim? Entendi. É o seguinte, a gente não pode reduzir ao crime como uma parte somente da pessoa, sabe assim, falar que é somente por conta do caráter dela, tem pessoas com caráter maravilhoso e que, dependendo da circunstância, ela comete um crime. Eu acredito muito no que o ambiente ele é muito reforçador, sabe, para te levar a cometer um crime. Por exemplo, tem pessoas que tiveram uma vida ilibada, né? Uma pessoa extremamente honesta, ela é conhecida por isso, mas dependendo das circunstâncias, ela pode, de fato, cometer um crime. Vou trazer várias perspectivas aqui para vocês, né? À medida que eu for falando dessas pesquisas, você vai ver o contexto que as pessoas estão inseridas, né? Pode favorecer esse padrão de repertório, tá? Porque a gente não pode colocar na conta só do caráter da pessoa e falar. A gente nem não sabe direito o que é caráter, para te falar a verdade. Sabe? A gente estuda esse negócio, estuda, e a gente nem não sabe ainda o que de fato ali é o caráter. Eu falei isso para vocês na última aula física que nós tivemos. A gente estuda personalidade,
e a gente ainda tem uma grande dificuldade de entender o que é personalidade, né? Então, assim, a gente não pode colocar na conta somente de uma coisa ou outra. O crime, ele é um fenômeno complexo, né? E o criminoso é mais ainda, tá? Entendi. Ou seja, digamos assim, a nossa sociedade, ela tem um carmo aí introduzido, tem sempre questionamentos de que a conduta de todos, praticamente quase todos os brasileiros, tem uma possibilidade ali de corrupção. Então, a gente vê que nas bases iniciais da sociedade, a gente vê momentos de corrupção ali, que a gente fica olhando assim, e a gente se depara com a situação assim, de políticos lá em cima, como o senhor falou, um político pode ser psicopata, que me trouxe uma reflexão muito grande. E a psicopatia e a conduta de cada ser humano não está ligado somente à classe social ou de que forma que ela está vivendo. Às vezes tem pessoas que fazem determinadas situações e a gente fica assim, às vezes questionando por que isso acontece. O senhor está... E essas questões, José, a gente vai ficar para o resto da vida, eu penso, sabe? Por que a pessoa fez isso? Por que fulano fez aquilo? E muitas vezes a gente não tem resposta, não, sabe? Mas as pessoas simplesmente elas se comportam assim. Assim, um lado da psicologia que me chama bastante atenção, que eu levo mais para a minha área, e a oportunidade de ter conhecido a matéria e ter despertado outras curiosidades. Desde o início, quando o senhor propôs a gente fazer uma avaliação lá no quadro lá, e já me chamava bastante atenção pela seguinte questão. Eu, como acadêmico do curso de Direito, eu tenho muito interesse em entender por que determinadas situações acontecem, por que determinadas pessoas cometem determinados crimes. Então, isso me chama a atenção, para me buscar, assim, entender no contexto como que eu vou lidar com determinadas pessoas, que não necessariamente porque a pessoa às vezes tira a vida de uma pessoa, quer dizer que ela já tem um histórico de criminalidade ou algo do tipo, ou porque ela, de uma certa forma, pega algo, quer dizer que essa pessoa já veio um histórico de corrupção. Não, bacana. Não, essa aula vai te ajudar muito, né, nessas questões. Aqui eu estou te trazendo uma possibilidade, que é o poder da desordem. Quando as coisas, o ambiente ele está com desordem, ele está desorganizado, ele está deteriorado, ele tem depreciações, isso favorece as pessoas transgredirem. Aqui é uma possibilidade. Ó, quer ver a outra? Deixa eu te mostrar aqui. Além dessa teoria aqui, das vidraças quebradas, nós temos o Experimento Milgram, foi o filme que vocês assistiram aí, né? E no texto tá o poder da obediência individual. Nesse experimento do Milgram, o objetivo da pesquisa era observar até que ponto sujeitos comuns cumpririam ordens. E ele chegou com uma conclusão extraordinária, né? Assim, e essa pesquisa do Milgram foi replicada por mais de 20 países e chegaram em resultados semelhantes, de que 65% dos sujeitos se submeteram às ordens dos pesquisadores, independentemente das consequências sofridas pelos atores contratados ali. Então, uma outra coisa que pode levar as pessoas a simplesmente transgredirem é o poder da obediência, né? Quando as pessoas elas se submetem à obediência de determinadas autoridades, vocês responderam isso aí para mim nas atividades, e uma coisa que impacta muito a gente. E esse experimento, por exemplo, ele teve o propósito de levar os participantes a aplicar ali supostos choques elétricos, né, de forma gradativa. E à medida que o ator que foi contratado, que estava do outro lado da parede, ele recebia os falsos choques, né? Ele errava a questão propositalmente e ele recebia ali os falsos choques de 15 volts. E a cada erro dele ia aumentando mais 15, podendo chegar até 450 volts, né? Sobre a falsa alegação ali de se verificar a consequência, né, da punição sobre a aprendizagem. Errou a questão?
choque. Errou a questão? É choque nele, né? Mas o grande objetivo dessa pesquisa, dessa ideia do Milgram que ele trouxe, era observar, aí entra muito o que você trouxe, José, também, era observar até que ponto sujeitos comuns cumpririam ordens e continuariam a dar choques elétricos cada vez com maior intensidade na pessoa pelo simples fato dela errar uma questão, né? E por simplesmente fato ela continuar a dar choques extremamente altos e letais, porque tem uma pessoa de autoridade que disse para ela fazer isso, somente disse para ela fazer isso. E esse resultado foi assustador, né? Isso é interessante, isso me chamou bastante atenção. Foi bastante significante. José, fala mais próximo do teu microfone para a gente ouvir melhor. Estou falando assim, foi bastante significante o filme. Tá ouvindo bacana agora? Estou ouvindo bem agora. Foi bastante significante o filme e me remeteu a... Outro dia eu estava lendo um artigo, já tem um tempinho, e falava em um experimento que um professor dividia a sala e colocava determinados alunos como, digamos, como agentes da lei, um exemplo, digamos assim, policiais, e outros alunos como sociedade civil. Vou falar sobre esse experimento agora. É mesmo? Legal, bacana. Eu já li um artigo falando isso. Vou falar sobre esse experimento. Eu tenho um livro dele. Não vou introduzir, aqui, então. Só um minutinho. Esse experimento que você traz é desse livro aqui, ó, chamado O Efeito Lúcifer. Olha o tamanhozinho dele. Show, bacana. É exatamente esse aqui, ele é fantástico, cara, fantástico. Ele tem quase 800 páginas e eu vou comentar, vou compartilhar sobre ele aqui. Isso é uma das formas que as pessoas podem progredir também. Tá bom? Então, não vou introduzir, vou deixar o senhor primeiro fazer a sua introdução aí, mas isso, a gente remetendo ao filme de novo. Isso, remetendo ao filme de novo, eu queria sintetizar algo. O que eu entendi ali, mais ou menos, é que, tipo assim, o Holocausto também, ele estava sobre as regras das leis vigentes daquele país, né? Então, tipo assim, para o mundo era atrocidade, mas aquelas pessoas que estavam recebendo ordens ali, tipo assim, para elas poderia ser bárbaro, mas remete ao teste que foi feito lá na questão do choque. Até que ponto que nós recebemos ordens e seguimos com elas, mesmo que, tipo assim, isso esteja causando danos irreparáveis, digamos, em determinadas pessoas. Então, isso que eu analiso hoje na sociedade no cotidiano. As pessoas clamam muito por determinadas coisas, mas elas nem mesmo nunca passam por qualquer tipo de experimento em relação àquilo e nem, tipo assim, entendem no que contexto elas estão falando. Então, é muito superficial, às vezes, quando as pessoas fazem determinadas explanações. E a gente fica meio confrontado a indagar determinadas situações e, às vezes, a gente mesmo se omite, até pela sensação assim, de convívio social. Quanto mais tu questiona, às vezes mais as pessoas vão querendo excluir ali, porque tu é o politicamente correto e tal. Nem sempre, às vezes, a gente, em cima de determinados questionamentos, quer dizer que o politicamente correto está certo. Justamente. É sempre importante você ter clareza sobre a forma como tu pensa, né? Então, assim, de qualquer maneira, se você falar muito bem, você pode ser excluído socialmente. Se você falar muito ruim, também você pode ser excluído socialmente. Então, assim, o importante é você sempre ter clareza da forma como você está pensando, dos propósitos que você tem, para você defender eles, né? Mas eu vou compartilhar sobre isso aí também, sobre essa... tem muitos quesitos aqui. Vamos lá, vamos adiante aqui. Então, esse experimento ele foi replicado em várias culturas e com resultados bem semelhantes, próximos a esse que foi encontrado pelo Milgram, né? E o Milgram, quando ele fez esse experimento aí, em 1963, ele concluiu que as pessoas, indiferentemente de suas profissões,
dos seus afazeres ali, dos seus fazeres ali, do modo como ele está no mundo, né, no ambiente que ele está inserido ali, sem qualquer oposição particular declarada, podem ser indivíduos atuantes em processos destrutivos. O Milgram concluiu isso, que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, indiferentemente da profissão que a pessoa exerça, né, pode, de fato, participar de processos destrutivos, de processos que levam ao prejuízo do outro, né? Ele também deduziu que poucas pessoas possuem repertórios comportamentais de resistir a uma autoridade imposta. Isso é uma coisa que me marca muito, porque pouquíssimas pessoas têm a habilidade de dizer não diante de uma autoridade, né? Para o Milgram, né, o pesquisador ali representava uma autoridade autêntica, pela qual poderia emitir comportamentos de ordem, e os participantes voluntários apresentavam o comportamento da obediência. Então, assim, o cara levou para o laboratório de maneira natural, e isso a gente pode tentar visualizar essas perspectivas no mundo real também, né? Das coisas que acontecem ali no nosso dia a dia. Agora eu quero mostrar aqui para vocês um outro experimento muito interessante sobre a drogadição, né? Que no nosso país é crime, né? Questões de uso e abuso de drogas aí, enfim. Aqui o texto traz como poder da ausência de relação. Eu acredito que poucos de vocês já tenham visto esse experimento, mas ele é muito interessante. Ele ficou conhecido como o experimento Hat-Park. Numa tradução do português seria mais ou menos assim, a Ratolândia. Isso aqui foi um experimento. O experimento, em todos os casos, foram testados com sujeitos experimentais isolados em gaiolas. Um professor chamado Bruce Alexander, deixa eu olhar para vocês aqui, eu gosto mais da aula olhando aqui para vocês. Um professor da década de 70, chamado Bruce Alexander, ele demonstrou através de um experimento ali controlado com ratos, né, com ratos em laboratório, que a socialização é claramente o melhor caminho para a gente enfrentar a dependência química. E, consequentemente, os crimes por elas cometidos. A sua pesquisa passou a influenciar profissionais de saúde no mundo inteiro. Depois da pesquisa desse professor, do Bruce Alexander, a maneira pela qual se olha para as pessoas que são usuárias, os drogaditos em si, mudou drasticamente. Esse professor Alexander, ele questionou a forma pela qual se eram feitos, a forma pela qual eram realizados experimentos acerca de drogas, né? Listas e listas. E ele questionou o pensamento predominante ali na época dele, na década de 70, o qual apontava para o seguinte: as substâncias psicoativas produzem dependência por si mesmas e por isso devem ser proibidas. O pensamento da época, o Zeitgeist, né, o espírito da época ali, dos intelectuais da época, diziam que as drogas por si só, elas produziam, né, a dependência ali. E por isso que deveria ser proibida. Inclusive, se você pegar na história aí, a heroína ela não é um xarope. Não sei se vocês sabem disso. Mas a heroína era um xarope, né, que as pessoas utilizavam. E aí, por conta dessa dependência, extinguiram ela do mercado aí. E esses experimentos, o professor Alexander, ele vai dizer que esses experimentos científicos realizados com sujeitos experimentais, né, ali com os animais, demonstrava que, uma vez em contato com as drogas, os ratos eles se tornavam incapazes de viver sem elas. E,
consumia tanta droga ali, que levava eles ao óbito, né? Os ratos morriam de tanto consumo de drogas. E aí esse psicólogo, ele acreditava que poderia ter um erro metodológico comum em todos os experimentos relacionados à droga. Aí ele utilizou de uma criatividade fantástica. O que esse cara fez? Né? Ele simplesmente ele olhou para esse experimento e disse o seguinte: os sujeitos experimentais, eles estão sendo isolados em gaiolas. E nessas gaiolas possuíam um canudo, né, que é a pepita, né, para eles fazerem a ingestão do líquido ali, ou de determinada maneira, tinha um canudo que era implantado cirurgicamente no sistema circulatório do animal. E esses animais, eles eram treinados a movimentar uma alavanca e receber diretamente no sangue deles, doses de morfina, doses de heroína e doses de cocaína. Então, basicamente, quando esses animais eles eram treinados, né? Aperta a alavanca, ele recebe o líquido. Quando eles apertavam a alavanca, eles recebiam doses de morfina, de heroína ou de cocaína. E ali, ao final de algum tempo, né, depois de um certo período, eles preferiam a droga, né, ser injetada neles do que os alimentos ou até mesmo a própria água. E depois de um tempo, eles vinham a óbito, né? Porque eles começaram a se viciar tanto nessa droga, que era injetada diretamente ali no sistema circulatório deles, que eles preferiram essas drogas serem injetadas neles do que, de fato, comida e alguma bebida. Água, por exemplo, né? E levaram eles a óbito. A conclusão é que as substâncias eram nocivas e altamente perigosas e deveriam ser proibidas para os humanos. E as pesquisas foram assim, um poderoso reforçamento ao posicionamento negativo e desfavorável às drogas. O que ocorre até hoje, né? As pessoas temem muito as drogas em si, porque elas são altamente viciantes e causam bastante prejuízo para o organismo do ser humano. Então, as pesquisas que se vigoram até hoje têm essa ótica. Só que o professor Alexander, né, Bruce Alexander, ele então vai fazer uma pesquisa de maneira diferente. Ele cria o Rat Park, né, que é essa ratolândia, no qual ele colocou. Os ratos, normalmente, eles são acoplados de 5 em 5 em uma gaiolinha de propietileno. Imaginem, 50 centímetros por 40 centímetros. Ficam 5 animais lá dentro, né? Ou de 10 por 30 centímetros, que fica um animal isolado. Normalmente, as pessoas, quando vão fazer essas pesquisas, fazem neles, nesse ambiente natural, né, deles ali. Só que o que aconteceu? Ele foi e criou o Rat Park, né, a ratolândia ali. Ele criou um ambiente 200 vezes maior do que eles estavam habituados e colocou ali, cara, bola colorida, tudo que era agradável, né, que era apetitoso para o rato ali. Então ele colocou bola colorida, ele colocou lápis, serragem aromática ali, né, para fazer os seus ninhos, né, colocou túneis, colocou vários outros sujeitos experimentais, ou seja, eles viviam numa comunidade e sem restrição a comida e bebida. Era livre acesso a comida e bebida. Então o professor Alexander, ele buscava saber o que poderia acontecer ali na ratolândia, onde todos os ratos eles tomavam a água das 2 garrafas, posto que não sabiam o que continham. Então, assim, tinha uma garrafa que tinha água e tinha a garrafa que tinha a droga, né? A cocaína, ou a morfina, ou a heroína.
né? Então, assim, normalmente, para ter até um paladar melhor para eles irem lá, eles colocavam um pouco de açúcar, né? Então, assim, tem a água e aí coloca a droga com um pouco de açúcar que o animal faz a ingestão de maneira mais adequada. Então, o professor o Bruce Alexander ali, ele buscava tentar compreender o que ia acontecer ali nessa ratolândia, né? E ele chegou a ter uma surpresa gigantesca. Ele começou a observar que a questão relacional e social dos ratos ali, desses animais, em condições livres e com diversos recursos no ambiente, os animais não apresentavam desejo constante de água com drogas. Eles basicamente ignoravam essas drogas, né? Eles consumiam menos de 1/4 dessa água em comparação aos outros sujeitos que estavam ali na caixa isolada. E você sabe o que é o mais incrível? Nenhum sequer dessa ratolândia morreu, veio a óbito pela ingestão de drogas que estavam ali liberadas livremente para eles. Isso é uma coisa que, cara, isso intrigou todos os profissionais da saúde, né? Já todos os ratos que estavam sozinhos em suas gaiolas, eles apresentaram comportamentos de dependência de droga, né? Agora, por outro lado, isso não aconteceu com nenhum dos sujeitos ali do Hatch Park, da Ratolândia. Ou seja, nós tínhamos duas condições. Uma, quando os ratos eram isolados, né, sozinhos, nas mesmas condições de comida e bebida ali, e esses ratos se viciaram, né, na droga, ficaram totalmente dependentes, e muitos deles faziam ingestão de drogas ali, bebiam tanta droga ali, que vinha a óbito. Já no Hatch Park, tinham essas drogas para eles, e eles tinham acesso de maneira liberada, livre, e eles simplesmente consumiram 1/4 dessa droga do que aqueles que estavam isolados. E nenhum veio a óbito. E nenhum apresentou dependência, né, dessas drogas aí. Então, o consumo de droga dos ratos variava muito de acordo com o contexto que eles estavam inseridos. E o trabalho do professor Bruce Alexander, aí do Hatch Park, começou a fazer uma reflexão crítica, né? Foi transposto na perspectiva do ser humano. E aí ele levou-se em consideração, na realidade ele fez uma pergunta bastante engenhosa, né? Ele fez a seguinte pergunta: será que a diferença de ser ou não ser consumidor abusivo de drogas está no fato de se perceber tendo um lugar no mundo ou ver seu mundo como uma jaula? Aí é um barulho muito grande, né? E aí? Para fechar isso aqui sobre a questão do Hatch Park, professor, eu me confundi com essa... Perdão, eu me confundi com essa conclusão aí. Com essa pergunta que você fez aí no final, me confundiu tudo que eu estava achando que era certo. Ah, é? Quem está falando? Que eu não estou enxergando. É Isabelle. Isabelle, é mais ou menos o seguinte. Eu sei que realmente pode... Eu estou trazendo um dado extremamente novo. Mas ele fez uma pergunta seguinte. Ele levou em consideração se a diferença de ser ou não consumidor abusivo de drogas está no fato de se perceber tendo um lugar no mundo ou se simplesmente ver seu mundo como uma jaula, né? Então, a ótica para ele está simplesmente voltada para essa perspectiva da socialização. Que a socialização é claramente
o melhor caminho para enfrentar a dependência química e, consequentemente, os crimes cometidos por elas. Porque, ó, uma outra ideia, né, nessa mesma ótica, foi observado com soldados que estavam na guerra. Os soldados que estavam na guerra, alguns se tornaram dependentes, né, de drogas lá na guerra. E aí, quando eles voltaram para suas famílias, né, quando eles retornaram da guerra e voltaram para suas famílias, eles não apresentaram esse comportamento de dependência. Então, tem muita literatura, muitas pesquisas apontando esse padrão de caminho, né? De que a socialização é o melhor caminho para se enfrentar tanto a dependência química, também, né, os crimes que são cometidos por elas. Quando a pessoa não se sente só, né? Quando ela tem boas relações, quando ela tem relações saudáveis no ambiente, as pessoas tendem a não apresentar dependência química. Ah, entendi agora. Obrigada. Tá bom? Mas, professor... Oi. Vai. Vamos voltar para o caso do rato, né? O rato sozinho e os ratos ali na Ratolândia. O rato sozinho, ele fez uso maior de drogas porque o que foi disponibilizado para ele foi droga, né? Se tivesse disponibilizado água, seria água. Não, ele tinha os dois, né? Seria comida, enfim. Eu tenho dificuldade de entender, porque é diferente do ser humano que tem vontade própria. O ser humano procura a droga porque quer, o rato foi disponibilizado para ele. Eu não sei se eu estou fazendo a relação correta, não sei se estou conseguindo ser claro, mas eu tenho dificuldade de entender essa questão como uma questão correta, porque o rato só foi disponibilizado droga para ele, feito ser humano, que não é disponibilizado droga, ele busca a droga. Não sei. Lá, ó. Deixa eu tentar trazer aqui para você aqui. Para te dar mais clareza quanto a isso, tá? Porque, lógico, a pessoa que fica sozinha, ela vai buscar alguma coisa para se entreter, né? Seja a comida, seja o Netflix, seja o que for. Né? Por que ele vai buscar exatamente a droga? Né? O rato foi disponibilizado a droga para ele estava preso. Né? Enfim. O ser humano não está preso, ele busca porque quer livremente. Professor. Oi. Eu tenho uma pergunta que eu acho que vai levar um pouco a esse mesmo caminho aí. Que, assim, relacionamentos que são disfuncionais, por exemplo. A relação entre dois seres humanos, uma relação disfuncional, ela pode ser uma jaula para aprisionar esse sujeito, levar ele, por exemplo, ao caminho da drogadição? Pode, não significa que todos vão, né? Mas que pode. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas é porque é que nem ele tá falando aí. Tipo assim, esse campo, esse ambiente, ele pode ser influenciado por diversos fatores, né? Não é só, tipo, algo físico ou concreto, que nem lá na caixa do experimento, onde o rato tinha ou não tinha liberdade para ir consumir a droga, né? Ó, vocês conseguem ver essa imagem aqui do lado direito de vocês? Sim. É basicamente isso aqui. Isso aqui é a Ratolândia, né? Um espaço 200 vezes maior. E aí aqui são os animais que são criados isolados. Eles ficam nessas caixas. E a droga, ela é livre, assim como a água é livre, assim como a comida é livre. E aqui tem as mesmas condições, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui na Ratolândia. Olha, água e droga, né? E aí você fica livre na Ratolândia também. Aí ele pode chegar e... Ai, meu Deus, deixa eu caçar.
Não, bom, eu vou tentar explicar aqui que eu não... Se eu for por esse cartoon aqui, que foi o único que eu achei aqui da Ratolândia, mas vamos lá. Foi o Marcelo que me perguntou, né? Fomos eu e Nicolas que trouxemos as questões. Isso. É o seguinte. Quando o animal, a gente tem que colocar as mesmas condições. Tanto a droga, quanto a água, quanto a alimentação, está livre acesso para aquele animal que está sendo criado sozinho. E aquele animal que está vivendo em comunidade, ali socialmente, ele está no Hatch Park, ele também tem água, droga e alimento de maneira livre. Os resultados foram o seguinte: aqueles que estão na gaiola sozinho, eles preferiram, eles têm a liberdade de escolha, que eles podiam beber água, eles podiam fazer outra coisa, né? Eles simplesmente fizeram a ingestão de droga. E fizeram tanta ingestão de droga que muitos deles vieram a óbito. Já os do Hatch Park lá, eles tinham a possibilidade de fazer ingestão de drogas. No entanto, eles fizeram a ingestão de drogas 1/4 menos do que aqueles que estavam isolados. Eu já ia bem na cara da Camila para esperar ela responder aqui. Sim. Tipo assim, é basicamente isso. Só que o que eu estava falando é sobre esse ambiente onde o rato que está isolado, ele está inserido. Porque é um ambiente físico, é um ambiente sólido. Então, que o senhor falou, é uma gaiola se ele está sozinho, é de 10 para 30, né? Por 30. Então, tipo assim, é um ambiente físico. Eu acho que no questionamento meu e do colega aqui é que basicamente no ser humano esse ambiente não necessariamente é físico. No ser humano esse ambiente ele pode ser psíquico e eu acho que é por isso que a gente estuda ele aqui, não é? Que é tipo assim, esse ambiente ele pode ser um ambiente estabelecido entre as relações, que foi o exemplo que eu trouxe de, por exemplo, a relação abusiva. Ela poder ser esse ambiente de jaula, basicamente. Esse ambiente onde te mantém aprisionado, né? E aí, tipo assim, ele não é um ambiente físico como o do sujeito experimental, mas ele é um ambiente que, para nós, ele aprisiona, basicamente, né? Perfeito. Foi bem colocado. Foi um belo exemplo, Nicolas. Isso aí. Eu consegui te responder, Marcela, aí, também com essa ajuda do Nicolas aí? O Marcelo sumiu, ué? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu olhar aqui no chat, tem um monte. Interessante, o rato usou porque foi apresentado a ele, mas o ser humano por iniciativa própria. Professor, mas como você explicaria as recaídas nesse contexto de socialização? Poderia ser uma falha na rede de apoio? Conflito que é vivenciado nessa área? Que faz ele voltar? Olha, você já trouxe as próprias respostas, né? E ter uma recaída não necessariamente é algo ruim, para te falar bem a verdade. A literatura aponta que quando a pessoa tem uma recaída, ela mostra que ela ainda não está apta, né, de fato, a enfrentar, que ela precisa seguir todos os critérios. E o ser humano, ele tem recaídas. Ele tem recaídas numa série de circunstâncias. E quando a rede de apoio falha, com certeza aumenta as chances de recaída, tá? Quando a pessoa passa por alguma crise, né, exclusivamente uma crise emocional, aumenta a possibilidade de recaída também, tá? Então, tem várias coisas que podem trazer a pessoa a recaída. Eu atendi uma pessoa que ela já estava 10 anos sem utilizar drogas. E ele usou na juventude dele, depois ele casou, teve filhos, e ele chegou, quem conhece Goiânia aqui, na Marginal Botafogo, em Goiânia. E quando ele estava, ele, a esposa e filho dentro do carro, quando eles pararam num sinaleiro que tem na Marginal Botafogo, ele viu 4 jovens
né, parado na frente do carro dele, né, parado na frente do carro dele, e os jovens tiraram a camiseta e colocaram nos vidros, tampando. E ligou o som na maior altura. Quando ele viu aquele procedimento, ele começou a tremer, ficou agoniado ali e falou assim, meu Deus, esse sinal não abre, que não sei o quê. Ele saiu do carro, falou assim, vem e dirige. Ele deu um tremor nele, ele entrou numa crise, porque ele viu que era a mesma coisa que ele fazia na juventude dele quando ele utilizava droga. Isso é um processo que a gente chama de condicionamento respondente. É basicamente aquilo que ocorre aqui. Você era apaixonado por uma pessoa, vocês tinham uma música em comum. Rompeu esse relacionamento, 5 anos depois você escuta a música, você lembra daquela pessoa. Não é verdade? Cheiro, isso acontece muito com cheiro, né? Você sentiu cheiro numa pessoa, você sente esse cheiro em outro local, você remete a essa pessoa. O cheiro é muito assim, né? Esse negócio de música e perfume é bem doido. É isso mesmo, Patrícia. Isso ocorre conosco. Tá? É um processo de condicionamento respondente. É quando as nossas emoções elas são condicionadas. Tá? Então, isso ocorre também com questões aí de drogadição. A dependência também pode se originar de uma separação do qual a pessoa não está preparada a enfrentar. Olha, cada ser humano, desde a primeira aula eu tenho falado isso para vocês, sobre a ideia, né, da história de vida de cada um. A idiosincrasia, né? Cada um tem a sua história. E quando a pessoa ela recebe uma carga, um problema muito grande, um estresse muito grande, as tuas emoções vão te preparar para você enfrentar aquela situação. E alguns não sabem lidar com as emoções de maneira a enfrentar essa situação. E aí cada um vai buscar uma maneira de enfrentar. Uns vão para drogadição, outros vão para bebida, né? Uns vão para bebida, outros vão para prostituição, né? Outros vão para o isolamento social total, com a depressão. Outros vão para o suicídio, né? Então, assim, cada um, dependendo da sua idiosincrasia, né, vai resolver isso. Uns vão para a igreja, né? Então, assim, cada um vai encontrar uma forma de lidar com isso. As tuas emoções vão te preparar para isso, né? Para poder resolver essa situação. E aí, se você tem mais repertório, você lida melhor com a situação. Quanto menos repertório você tiver, pior você vai lidar com essa situação, tá? Um grande psicólogo, para mim, um dos maiores psicólogos clínicos que tem no nosso país, o Hélio Guilherme, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: vive melhor quem tem mais repertórios. Então, assim, quanto mais repertório você tiver, melhor você vai lidar com as situações que aparecerem no cotidiano, no teu dia a dia aí, né? Tá? Então, basicamente é isso. Oi. Eu costumo falar que a gente é fruto do que a gente se alimenta. Quanto mais você se alimenta de algo... Ô, José, fala mais pertinho aí para todo mundo te escutar. Eu estou falando assim, eu costumo falar que a gente é fruto daquilo que a gente se alimenta. Quanto mais se alimenta de algo, mais você fica refém daquilo. Tá, né? Com certeza. A gente está vivendo isso nessa pandemia de medo aí. Começa a se alimentar só de informação ruim, Você fica totalmente aprisionado, cara. Né? Aí tem um tanto de notícia boa, né, que está acontecendo, que está ocorrendo no mundo, que está ocorrendo até mesmo com o coronavírus. Muita notícia boa, né? Que pode ocorrer, mas as pessoas estão se alimentando tanto de informação ruim, tanta coisa ruim, que ela não consegue ter um panorama, né, saudável, né, ou enxergar uma possibilidade de melhora, né, daquilo que a gente está vivendo, tá? E coisas simples, né, cara? Fala assim, que está ocorrendo. As pessoas podem se alimentar, fala assim, olha,
Beleza, eu posso anular esse vírus de uma forma bem tranquila. Só lavando as mãos ou com álcool em gel, eu elimino o vírus. Eu posso fazer isso. A pessoa pensar assim, ó, o meu próprio corpo fala que não tem cura, mas meu próprio corpo também cura o vírus. Olha só. Muitas pessoas, com a própria imunidade, conseguem combater o vírus. Né? Já tem, na época na época quando a gente descobriu o vírus da AIDS, por exemplo, demorou 2 anos para traçar o genoma ali do que era esse vírus. Em 10 dias na China traçaram o genoma. Quando chegou aqui no Brasil, em 48 horas, os caras já pegaram o genoma do vírus, já sabem quem é. E quando você sabe quem é mais fácil você cuidar. Já tem mais de 150 artigos científicos na literatura para poder estudar, para poder fazer as coisas acontecer. Então, assim, tem muita notícia boa, cara, que a gente pode se alimentar, mas as pessoas tendem a se alimentar do jeitinho que você está falando, José. Sabe? Se alimenta de tanta coisa que, de fato, você não vai ver outra possibilidade, a não ser aquilo que você está se alimentando. Né? Ok? Bom, mais um aqui, ó. Deixa eu... Ai, cadê o... Puta, meu Deus do céu. Opa, deixa eu colocar aqui. Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. Ei, alguém tá na live do Jorge Matheus aí, sossega. Vamos lá. Mais um é o seguinte, aquilo que você trouxe aí sobre algumas guerras, algumas possibilidades, que é o poder da obediência. Os crimes por subordinação. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, quando a gente tem essa ótica aqui de crimes praticados por uma pessoa normal que aceita condições impostas pelo Estado, a gente vê isso muito em determinados militarismos aí, não sendo o mal algo incrível, mas algo comum, algo banal. Isso, os crimes por subordinação, que é o que a gente tem compartilhado aqui, na perspectiva de 2 autores famosos, chamado Kelvin Hamilton, eles lançaram um livro chamado Crimes de Obediência. E nesse livro, ele demonstra o diálogo de um julgamento feito por um tenente, onde ele demonstrou ter 2 razões para obedecer seus superiores. Ele demonstrou que o que ele estava fazendo era legítimo, e a outra coisa que ele estava fazendo é que ele era coagido, era por coerção. Então, essas 2 coisas, legitimidade e coerção, fazia com que ele cometesse os crimes por subordinação. E aí, o que é interessante? Que ele disse o seguinte, que o superior tem o direito de dar ordens e o subordinado o dever de obedecê-las. Isso é um perigo, cara. Isso é um perigo para transgressões e para transgressores. Segundo esses autores, nesse livro aí, Crimes de Obediência, a maioria dos americanos revelou em entrevista que seria muito difícil resistir à autoridade, né? A autoridades constantes sem ser por obediência. Principalmente no contexto militar de uma guerra. Esses caras, eles falaram assim, é difícil demais eu estar diante de uma circunstância, né, diante de uma autoridade constante ali, me dando ordens, e eu não cumprir elas por obediência. Né? Portanto, crimes de obediência podem ser cometidos por ordem de superiores, via especialistas, ou por legitimidade ali, por um especialista, que eu estou falando, eu tenho autoridade disso, sou eu que conheço, eu sei o que é melhor, então faz isso, né? Por um especialista, ou simplesmente por controle aversivo. Ou então vai acontecer alguma coisa contigo, com a tua família, a tua obrigação, tu vai perder tua patente, tu vai passar uma vergonha, tu vai ficar guardado em tal lugar, enfim, por alguma coerção, né? Por algum controle aversivo.
E um autor chamado Salk, uma escritora e filósofo, a escritora e a filósofa chamada Hannah Arendt, que foi uma judia prisioneira no campo de concentração da Segunda Guerra, ela se estabeleceu e aí ela mudou, né? Teve uma perseguição, ela mudou e foi morar nos Estados Unidos e até morreu por lá. Ela levantou a bandeira de que o comportamento transgressor ali dos alemães, expressado ali no nazismo, não era típica deles. Inclusive, e o interessante é que a Hannah Arendt, né, ela tem um livro muito conhecido chamado A Banalidade do Mal, né? Aí a Hannah Arendt, ela falou que isso não era típico das pessoas ali do nazismo. Não era típico deles. Eles não eram demônios, mas eles simplesmente estavam que não eram demônios, mas sim algo terrivelmente normal de quem recebe ordens. Muitos seres humanos ditos normais possivelmente fariam o mesmo nas mesmas circunstâncias. E aí vem de encontro aí com aquela perspectiva, com aquela ideia lá do experimento do Milgram, né? Então a Hannah Arendt, ela estudou a história do cara chamado Adolf Eichmann, né? Que era o agente paramilitar, né, da equipe dos nazistas. E ela formulou o conceito, inclusive está no livro dela, que ela chama da banalidade do mal. E ela vai dizer que o Eichmann, né, ele disse, vocês viram também lá no experimento Milgram, que trouxe essa perspectiva, que o Eichmann disse que ele estava assim, olha, vocês não podem me culpar dessas coisas, porque eu estava apenas cumprindo ordens. E considerava desonesto não executar o trabalho que lhe fora repassado, que no caso consistia ali em exterminar os judeus. Então a Hannah Arendt, ela concluiu que o Adolf Eichmann estava dizendo a verdade. E que não se tratava, que o Adolf Eichmann ele não era um demônio, ele não era um louco, ele não era um psicopata, mas ele era um homem comum, incapaz de pensar por si próprio, como a maioria, né, como a maior parte das pessoas. Ou seja, uma pessoa dentro de perspectivas normais, dos padrões culturais, que aceita as condições impostas pelo Estado, não sendo algo incrível, mas é simplesmente algo comum, algo banal. Por isso que a Hannah Arendt traz essa perspectiva. Ok? Bom, deixa eu ver aqui o chat aqui. Professor, eu tenho uma pergunta. Oi, Thalita. É o seguinte, na minha resposta lá do experimento de Milgram, o senhor colocou lá no comentário que achou interessante o fato de eu ter colocado lá que me chamou a atenção o quanto o ser humano é influenciável diante de uma figura de autoridade. Eu queria saber se o senhor tem alguma justificativa, alguma explicação de por que tem essa obediência cega. Por mais que essa figura de autoridade esteja falando algo que vá totalmente contra os nossos valores, nossos princípios, mas tem essa obediência cega. O que leva o ser humano a ter essa obediência cega? Cara, fora a coerção. É isso que a gente está falando, de autoridade. A autoridade, ela entra no nosso cérebro e a gente se submete, as nossas emoções se rendem à autoridade. Quer ver uma coisa muito simples e a gente pode levar isso para todas as áreas? Thalita, você já ficou internada alguma vez na sua vida? Graças a Deus, não. Não? Pois não. É. Uma pessoa que fica internada, ela tá lá numa cama e chega alguém, mete uma agulha no braço dela e coloca um soro. E aí você tá lá, você fica deitado numa cama, prostrado, e aí coloca um soro. E aí vem soro claro, soro verde, soro meio amarelado, meio verde com amarelo. Vem soro de toda a cor lá e vai colocando e vem entrando na sua veia. Você simplesmente se submete.
Você não sabe ali, a pessoa pode estar colocando um veneno e você pode morrer. Mas você se submete à autoridade, porque você pressupõe todas as suas emoções, toda a tua estrutura, pressupõe de que essa pessoa está sabendo o que está fazendo. Então a gente se submete. Professor, então é a sensação de segurança que a autoridade passa, sendo que é ela que vai tomar as decisões. Justamente. Ó, ele sabe o que está fazendo, né? Então te dá uma sensação de segurança muito forte. Eita, que coisa boa a aula de hoje, ó. Uma coisa também que quando eu vi o filme, é para acrescentar a Thalita. Quando eu vi o filme, que eu prestei atenção também, que a gente faz essas coisas assim meio que inconsciente, porque no mundo inteiro, em todas as culturas, a gente desde pequeno tem que obedecer a mãe e o pai. E eles são a nossa autoridade. Então eu sinto que quando alguém coloca isso assim, você tem que fazer, porque às vezes quando a gente é criança, a nossa mãe fala, você tem que fazer mesmo você não querendo. E na hora você não sabe se é certo ou errado, você só não quer. Então depois, quando a gente é mais velha, a gente se submete a uma autoridade, a gente meio que inconscientemente leva a quando a gente é criança e a mãe manda fazer o que a gente não quer. Então, eu acho que é isso. Tem até uma doutora, eu só vou falar mais uma coisinha, que ela diz que isso, e me lembra também, que quando uma criança fala assim, por exemplo, um adulto vai e faz cócegas nela, não sei se o senhor já ouviu essa, mas um adulto vai e faz cócegas, e aí a criança fala, não quero, não quero. No começo tá ok, mas depois ele, não quero, não quero. E a mãe fala, mas é seu tio, brinca com ele. E aí meio que lembra um pouco assim, ela fala sobre o estupro. Que no começo, quando a criança vai e fala, o adulto tá fazendo carinho, tá tudo bem, e começa a ficar agressivo. E a criança fala, não quero. Ela não para, porque a mãe meio que colocou na cabeça dela que ela não precisa parar, porque é um tio. Tipo assim, pode ser o tio, pode ser um amigo. Então isso me lembra muito que, não que as mães não devem mandar nas crianças, mas que é muito inconsciente isso da gente obedecer às ordens. Isso é interessante que você está trazendo, esse dado, né? É claro que uma das coisas mais difíceis de se fazer é criar filhos, tá? Não tem nada mais difícil que eu já vi até hoje na vida, não. A gente erra muito, acerta muito, mas é uma coisa muito difícil. Quando você, por exemplo, coloca a criança para dar beijo, né? Na outra, vai lá dar um beijo no seu tio, vai lá dar um beijo. A criança não quer, isso obriga. Vai lá, tem que dar um beijo agora. Vai lá, dá a benção, vai lá, faz isso. Por obrigação. Né? Então, isso tudo, por isso que a Hannah Arendt fala que a maioria das pessoas, elas não são demônios. Isso é simplesmente coisa que as pessoas fazem. Porque ao longo da história de vida delas, elas simplesmente aprenderam a se comportar assim. Faz parte do repertório delas. Por isso que fica muito difícil se sujeitar a dizer não diante de uma autoridade. Né? Pois é. O José ia perguntar? Não, eu queria só fazer uma observaçãozinha nessa questão de autoridade. Está ouvindo bem? Ok, estou ouvindo bem agora. É interessante, tipo assim, um exemplo, uma pessoa que ela é investida, um exemplo, uma pessoa que é um policial, dependendo da situação, por exemplo, se você está em uma via, digamos assim, uma via pública, ele está com a mão para você parar, tipo assim, se ela tivesse assim, um fardamento ali, sem um traje de policial, você não vai parar. Perfeito. Você talvez nem dê atenção. Mas, tipo assim, se ele está trajado de autoridade, ele dá com a mão, imediatamente você tem o consenso de parar, de obedecer. Então, eu acho que essa questão de obediência vai muito além, né? Tipo, a gente tem imaginando assim que é uma coisa que, tipo, alienado, né? Quando você já cresce com aquilo doutrinado na mente, que você tem que obedecer, respeitar isso e aquilo outro. Por exemplo, eu passei por uma situação assim que eu costumo sempre falar, às vezes quando a gente está no convívio familiar, eu sempre falo, eu não tive muita sorte, não. Eu tive uma mãe que teve 18 filhos, criaram 8, e, tipo assim, a mortalidade infantil era muito grande. E todos aqueles 8 eram mais velhos, eu era, tipo, o segundo de trás para frente, e todos aqueles, a gente tinha uma hierarquia, e descia de cima e a gente ia obedecendo. Então, eu falo, pô, me ferrei, porque tive que obedecer todo mundo mandava. Interessante, né, José?
Bom, gente, eu cheguei na metade do que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou continuar na semana que vem, tá? Aqui é parte 1. Na semana que vem a gente ainda vai falar sobre o poder da sobrevivência, que foi o genocídio ucraniano em Holodomor. Nós vamos também falar sobre o poder de transformar em inimigo, né? Que foi a briga lá dos Tutsis e dos Hutus, lá em Ruanda. Vou trazer o poder do sistema, que é esse livro aqui que eu mostrei para vocês, que é o efeito Lúcifer, como pessoas boas se tornam más. E trazer também a perspectiva aí do papel do contexto, como o contexto influencia, e o direito penal frente ao comportamento desses transgressores. Tudo bem? Então, vou deixar isso para a semana que vem. E aí, basicamente, a gente dá continuidade, faz a parte 2. Hoje eu gostei muito de saber que vocês estão aí comigo, fizeram uma participação especial, foi bem bacana. E eu quero deixar aí meu forte abraço para todo mundo, tá ok? E vamos tirar uma fotinha? Vamos tirar uma foto pra gente? Alguém pode aparecer aí pra gente só tirar uma foto, postar nas redes? Professor. Bora. Pronto, o Marcelão já apareceu aí, o Glycon tá lá na ponte Walter Gate dos Estados Unidos. Muito bem, Sandy, Diane, Leonardo, Marissa. O José tá arrumando confusão com alguém aí. Bora, José. Diga logo, professor, esse print. Você parece que tá agoniada. Hoje eu tô. Essa quarentena tá me deixando muito ansiosa. Tá? Não fiz. Vai lá. Agora em 1, 2, 3. Valendo. Deixa eu virar a página aqui, que nós estamos com 34. Zé feio. Menino, esse Léo. Olha lá. Ai. Gente, valeu. Forte abraço e até semana Tchau, que vem. professor. Tchau. Tchau, Sávila. Te amo, Sávila. Eu sei que tu me ama. Tchau.